Boa tarde a todos. Boa tarde, público presente, imprensa presente, em nome do Zequinha, seu Vanderlei, o Xuxa. Saúdo aqui a presença do meu amigo Sidão, do ex-Oeste, agora Osasco Esporte, que tem alguns vereadores, Sidão, que nunca jogaram bola, mas gostam de futebol, como o vereador Pedrinho Cantagés, o Del Teruel, que nunca jogou bola, mas gosta, e tantos outros. Então, obrigado pela presença. Nobres vereadores e vereadoras, para darmos início à terceira sessão ordinária desta tarde, solicito a nobre vereadora Stephanie Rossi, que anuncie o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 10 vereadores presentes. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do primeiro item do expediente. Senhor presidente, temos uma justificativa de ausência sobre a mesa. Ofício 1 de 2026. Excelentíssimo senhor, sirvo-me do presente para justificar a ausência da vereadora Elza Oliveira na terceira sessão ordinária nessa data, em razão de problemas de saúde. Certa de contar com a compreensão dos nobres colegas, reitero meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elza Oliveira, vereadora. Expediente. Projeto de lei número 9 de 2026, da vereadora Lúcia da Saúde, institui o Programa Municipal de Divulgação, Prevenção e Tratamento da Endometriose. Projeto de lei número 10 de 2026, do vereador Josias da Juco, dispõe sobre a denominação de praça localizada no bairro Bela Vista, no município de Osasco, e da outras providências. Projeto de lei número 11 de 2026, do vereador Heber Rocha Farias, veda a divulgação ou exibição de propagandas de casas ou aplicativos de apostas, bets, em equipamentos públicos municipais, inclusive nos casos de concessão ou permissão de uso. Presidente, farei a leitura das indicações. Indicação do vereador Alexandre Capriotti indica a implementação ou recolocação de placa de nome de rua na Avenida Estados Unidos, no Jardim de Abril. Indicação do vereador Batista Comunidade indica a Secretaria de Obras reforma de escadão na rua Júlio Dantas, 154, Vila Menck. Indicação do vereador Cantor Goleiro indica a Secretaria de Obras roçamento na rua Máximo Zoli, Piratininga. Indicação do vereador Carmônio Bastos indica a CETRAN implantação de placas de sinalização na rua Valentim Gentil, 5, no Jaguaribe. Indicação do vereador Delbio Teruel indica a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de jardinagem ou paisagismo na rua Antônia Assaf, no Pestana. Indicação do vereador Emerson Osasco indica a Secretaria de Obras, iluminação pública, nova iluminação, instalação, na rua Custódio Correia, 110, Jardim Bonança. Indicação do vereador Fábio Chirinhã indica a Secretaria de Obras, coleta de lixo domiciliar, na rua Ana Ventura Nitão, 330, no Airosa. Indicação do vereador Gabriel Saúde indica a Secretaria de Obras, hidrojato, na rua Alexandre Batistone, 360, no quilômetro 18. Indicação do vereador Guilherme Prado indica a Secretaria de Obras, pinturas de solo, na rua Marte 50, no Santo Antônio. Indicação do vereador Heber do Juntós indica a CETRAN alteração de fluxo viário na rua João Antônio Prado 90, no Jardim das Flores. Indicação do vereador Josias da Juco indica a Secretaria de Obras coleta de entulho na rua Flor de Lis 85, no Jardim das Flores. Indicação do vereador Laércio Mendonça
indica construção de estacionamento na rua Pedro Fioretti, 502, no centro. Indicação do vereador Paulo Júnior, indica a Secretaria de Meio Ambiente poda de árvore na rua José Rodrigues da Costa, 501, São Pedro. Indicação do vereador Pedrinho Cantagese, indica a Prefeitura instalação de nova areninha na rua Águas da Prata, 1013, no Roxidale. Indicação do vereador Ralph Silva, indica a Secretaria de Obras limpeza de caneleta na rua Saturno 50, no Santo Antônio. Indicação do vereador Rodrigo Gancinho, indica a Secretaria de Obras manutenção de praça na rua Alberto Cortês, 800, no Pestana. Indicação do vereador Sérgio Fontelas, indica a Secretaria de Obras reforma de escola municipal na rua José Gonçalves Branco, no Bandeiras. Indicação da vereadora Elânia Silva, indica a Secretaria de Obras recapeamento asfáltico na rua Alberaldo de Oliveira, 100, no Bela Vista. Indicação da vereadora Elza Oliveira, indica ronda policial na rua Hiroshi Yokote, no São Pedro. Indicação da vereadora Lúcia da Saúde, indica a Secretaria de Obras nivelamento tampa PV, na Avenida Marechal Hermes da Fonseca, 642, no Quitaúna. Indicação da vereadora Stephanie Rossi, indica a Secretaria de Obras reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Rua Venezuela, 135, no Jardim de Abril. Senhor presidente, estas foram as indicações de hoje. Solicito à senhora secretária que proceda à verificação do número de vereadores presentes para a discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Senhor presidente, temos 13 vereadores presentes. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. No expediente, moção de aplauso número 625, de 2025, do vereador Sérgio Fontelas, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento número 5 de 2025 do vereador Guilherme Prado a Ana Carolina Ferreira Lopes, por sua destacada trajetória como atleta profissional de basquete, marcada por relevantes conquistas nacionais e internacionais e pela projeção do nome de Osasco no cenário esportivo. Está em discussão a moção de reconhecimento 5 de 2025 do nobre vereador Guilherme Prado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5. Boa tarde a todos, ao presidente, vereadores. A gente tem rapidamente um videozinho, mas enquanto tiver as fotos, vou fazer questão de poder fazer rapidamente a leitura da biografia da nossa atleta e moradora de Osasco com muito orgulho. Queria pedir a gentileza para a Ana ficar de pé, jogadora profissional de basquete da nossa cidade, que hoje está sendo homenageada. Vou fazer uma rápida leitura aqui. Hoje, esta Casa Legislativa tem a honra de prestar uma moção de reconhecimento a uma jovem que, mesmo com apenas 20 anos de idade, já construiu uma trajetória sólida, admirável no esporte e leva o nome da nossa cidade com a sociedade e orgulho e responsabilidade por onde passa. Ana Carolina Ferreira Lopes, moradora do Jardim Piratininga, é atleta profissional de basquete
e possui uma formação consistente nas categorias de base. Iniciada aqui no nosso município, sua trajetória é resultado de anos de dedicação, disciplina e compromisso com o esporte. Valores que se refletem a cada etapa da sua carreira. Formada no Bradesco Osasco, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência no desenvolvimento esportivo, Ana Carolina constituiu bases técnicas, humanas e fundamentais para a evolução como atleta. Ainda no basquete juvenil, destacou-se no Colégio Campos Sales, onde passou a chamar a atenção. Não apenas pelo seu talento em quadra, mas também pela regularidade e maturidade esportiva. Essa combinação de preparo técnico e seriedade a levou a alcançar uma importante projeção internacional, ao entregar na NBA Brasil, participando de campeonatos realizados em Miami, nos Estados Unidos, e trata-se de uma experiência de alto nível, de evidência potencial da atleta e da capacidade de representar fora do país, não apenas sua equipe, mas também a cidade de Osasco. No cenário das competições oficiais, sua trajetória seguiu em ascensão. Ana Carolina foi convocada para a Seleção Brasileira de Basquete Júnior, um reconhecimento reservado a atletas que se destacaram nacionalmente com a seleção, que conquistou o título de campeã sul-americana sub-14, além de receber sua premiação individual por desempenho técnico e regularidade, reforçando que seus resultados são fruto de uma constância de trabalho contínuo. Já no basquete profissional, atuou por equipes de grande relevância como Unimed Campinas, Basquete São José dos Campos, Basquete Santos, consolidando-se como atleta de alto rendimento. Em cada uma dessas experiências, demonstrou capacidade de adaptação, comprometimento coletivo e elevado nível técnico. Em reconhecimento à sua performance, recebeu a Fundação Pro Esporte Santos, FUNPES, prêmio de melhor atleta de basquete do ano, uma honraria que simboliza reconhecimento institucional do seu desempenho e dedicação ao esporte. Mais do que títulos e conquistas, Ana Carolina representa valores essenciais que merecem ser destacados por esta casa: disciplina, resiliência, comprometimento e excelência. Sua trajetória evidencia o papel do esporte como instrumento de formação, inclusão, transformação social, especialmente para a juventude, para os jovens de Osasco. Sua história demonstra que o esforço diário, aliado à oportunidade e à responsabilidade, pode abrir caminhos e gerar resultados concretos. Ana Carolina honra suas origens, mantendo o vínculo com sua cidade e que atribuiu com a sua trajetória para fortalecer o nome de Osasco no esporte nacional e internacional. Por tudo isso, essa moção de reconhecimento simboliza o agradecimento desta casa a uma atleta que representa com dignidade nossa cidade, serve inspiração para futuras gerações. Parabéns, Ana Carolina. Osasco tem orgulho de você, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E compartilhar aqui com os nobres vereadores uma curiosidade muito legal, que a Ana, se seguir tudo certinho como Deus manda, no meio do ano vai assinar um contrato nos Estados Unidos, como uma atleta profissional. E saber que essa atleta vem de Osasco, acreditou na base da nossa cidade, e hoje está levando o nosso nome, não só para cá, só para concluir, presidente, não só aqui na nossa cidade, mas também todo o país, e agora estar nos Estados Unidos é um motivo de muito orgulho, viu? Que Deus abençoe, e hoje a sua família está aqui, seu pai, a sua avó, seus primos, então gostaria de, com muita humildade, pedir uma salva de palmas para a nossa amiga Ana. Que Deus abençoe sua vida, viu, minha amiga? Muito orgulho de estar aqui como vereador e poder fazer esse reconhecimento, tá bom? Uma parte, nobre vereador. Uma parte, nobre vereador. Vereador Guilherme Prado, quero aproveitar aqui para parabenizar a Vossa Excelência por essa brilhante moção aí, nobre vereador. Importantíssimo a gente reconhecer aí as pessoas, como a gente sempre fala, né, vereador Guilherme? As pessoas que elevam o nome da cidade, as pessoas que fazem com que o nome da cidade cresça cada vez mais.
E parabenizar aqui a Ana Carolina Ferreira, né, por sua aí trajetória como atleta profissional de basquete, marcada aí pelas conquistas, enfim, por tudo que vem fazendo pela cidade. Aliás, nobre vereador, muito bem colocado por Vossa Excelência, hoje é o dia do atleta profissional. Hoje, oficialmente, é o dia do atleta profissional. Então, parabenizar aqui a nossa querida Carol aí, por ser essa atleta tão competente, né, tão renomada aqui na nossa cidade, que tem trazido aí grandes conquistas também. E num dia especial como esse, vereador, Vossa Excelência acertou mais uma vez, né? E a gente fica feliz com isso. Parabéns, parabéns à família, né? Que tem acompanhado, que está junto. A gente sabe o quanto é difícil, né, mãe? Acompanhar aí os atletas, dar força, fazer com que possa efetivamente fazer um trabalho importante, um trabalho sério. Precisa cuidar da hora que levanta, né, Guilherme? Desde cedo até a hora que vai deitar. Então, parabéns aí pelas grandes conquistas, que Deus continue abençoando muito a sua vida para que ela possa, você possa cada vez mais ter grandes conquistas, viu, Carol? Deus abençoe aí. Parabéns, parabéns a toda a família. Obrigado, nobre vereador, e Vossa Excelência, mais uma vez, sempre assertivo. Obrigado, nobre vereador. Só para finalizar, presidente, ver aqui os olhos da avó, né? Está muito emocionada, mas tem duas questões. Tem muito orgulho da neta, mas também coração na mão, porque ela vai embora para os Estados Unidos representar na cidade. Mas pode ter certeza que ela vai representar com muita felicidade, vai dar show lá e vai ter uma pessoa de Osasco levando nosso nome. Obrigado, são essas minhas palavras. Obrigado, nobre vereador Guilherme Prado, e parabéns pela moção. Hein? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Laércio. Ele não consegue, está machucado. O meu querido Delvio Teruel, acho que não percebeu que eu estou com um pouco de dificuldade, né? Tá ruim? Tá ruim? O som tá ruim. Tá ruim. Então eu vou ali a pedido do meu querido Delvio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Laércio. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao nobre colega vereador Guilherme, mas eu queria agradecer a presença do nosso querido Sidão aí, que hoje representa o Osasco Esporte, um time que está representando a nossa cidade na A2, e o esporte é nossa alma. Então, a gente ama realmente o futebol, e não tenho dúvida que o Osasco Esporte aqui representando a nossa cidade, a gente realmente ganha com isso. Então, viva o esporte, só queria confirmar a presença. Sidão, que Deus te abençoe. Não tenha dúvida aqui que a cidade de Osasco está orgulhosa. A gente tem bastante compromisso com o esporte, eu e como Vossa Excelência, e a gente tem um time lutando pela nossa cidade, a gente tem que agradecer também. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador Laércio Mendonça. Continua a discussão, a moção de reconhecimento 5 de 2026, do nobre vereador Guilherme Prado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento 5 de 2026, do nobre vereador Guilherme Prado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Guilherme. Pedir Vossa Excelência a permissão para poder me ausentar, para poder levar uma simples homenagem à homenageada. Obrigado. Senhor presidente, não temos mais matérias para serem lidas e votadas no expediente. Não havendo mais matéria a ser discutida e votada no expediente, passaremos aos oradores. Convido o nobre vereador Heber do Jutós a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, no nome do nobre presidente Carmônio Bastos, os vereadores e vereadoras presentes, público presente, público de casa também. Agradecer aqui, já agradecer as centenas de mensagens que eu recebi, né, no sábado de feliz aniversário,
dizer que eu estou muito grato. Vai demorar para a gente responder, porque são muitas mensagens, mas estou respondendo uma por uma, e nesse caso não é nem assessoria, sou eu mesmo que estou respondendo. Dizer que eu estou muito feliz com mais um ciclo que a gente está lutando muito pela cidade. E aí eu vou tocar, presidente, em 2 temas aqui muito rapidamente. Primeiro, dizer que a gente tocou, inclusive eu fiz um vídeo ontem, né? E já estou muito feliz que a gente tocou no assunto do Banco Master relacionado a Osasco, né? Eu vi que tinha gente até empolgada, pedindo CPI. Por que não, né? A gente também pediu uma CPI municipal. Porque a gente descobriu que tem investimento do Fundo Previdenciário, né, do Instituto Previdenciário de Osasco no Banco Master, que infelizmente, e aí já foi noticiado até pela grande imprensa, que é um dinheiro que agora a gente não sabe se está perdido ou como que vai ser, né, como que vai funcionar. Inclusive, na matéria da Folha de São Paulo, ela coloca que os institutos previdenciários municipais envolvidos falaram que estão agora procurando os meios jurídicos de retomar esse dinheiro. E aí, uma pergunta que ficou, e que o nosso mandato está fazendo, e aí, muito orgulhoso de ter recebido hoje dezenas de mensagens, inclusive de sindicatos e de associações ligadas a servidores aqui, que ficou agora todo mundo interessado em saber qual que é a cartela de investimento do Instituto Previdenciário Municipal de Osasco. Porque se a gente está perdendo dinheiro em investimento, né, do fundo, significa que a gente está perdendo dinheiro de imposto. Lembrando que o que paga a previdência dos servidores é dinheiro de imposto. Quando a gente vai olhar ali os encargos, os gastos municipais, tem uma rúbrica escrito IPMO, Instituto Previdenciário Municipal de Osasco. E a gente precisa proteger, né, aposentadorias dos nossos aposentados, dos nossos servidores. Então, daí a importância. Já entendi que tem sindicato, que inclusive tem mesa no conselho, que já entrou com a requisição, perguntando como que vai funcionar, se esse dinheiro vai ser revisto ou não vai ser revisto, e colocar aqui que, graças a Deus e talvez algum pequeno juízo, o dinheiro não foi tão grande assim, que em Osasco está em R$300 mil. É muito dinheiro. Muito, ainda mais se a gente pensar que esses R$300 mil, se não forem revistos até o final do ano, vai ter que ser realocado dinheiro, mais dinheiro público, mais dinheiro de imposto. Agora, no Brasil inteiro, 240 milhões de reais. Agora você não imagina o tamanho do prejuízo que o mau investimento, muitas das vezes, o investimento político, porque era isso que o que está se descobrindo, está em investigação ainda, mas o que está se descobrindo em relação ao Banco Master, faz com que o dinheiro público aí vai para o ralo. Uma outra questão, eu também fiquei curioso, e aí a gente está estudando bastante os contratos. Eu vi que foi divulgado pela imprensa que o contrato do Hospital da Criança e do Adolescente vai custar mais ou menos R$100 milhões ao ano. R$100 milhões a cada 12 meses. Eu fiquei surpreso, porque até então, conversando nos bastidores, e se eu não me engano até numa audiência pública, tinha sido dito que o custo anual era de 60 milhões. Aí quando sai o custo é 40 milhões a mais, a gente fica surpreso, né? A gente olha e, 40 milhões a mais do que estava previsto? A gente vai ter que estudar isso com muita calma. Porque, por mais que seja um hospital, um custo de 100 milhões ao ano é um custo altíssimo. E aí a gente vai ter que entender qual que foi o plano de trabalho e a produtividade que se pensou para lá. E também dizer, presidente, que eu estou visitando algumas outras cidades. Eu e o nosso mandato, o nosso coletivo, a gente não vai ser candidato esse ano. A gente está procurando outras cidades, porque a gente está tentando entender e fechar um cálculo. O como cidades que têm investimentos, né, têm arrecadação muito menor do que de Osasco, conseguem manter mais espaços públicos funcionando com mais qualidade. Então, a gente tem algumas visitas marcadas. Santana de Parnaíba, Barueri. Tem gente que fala assim, não, mas tem menos munícipes, né? Mas tem mais prédios. Tem mais prédios sendo bancados, tem mais serviço público sendo ofertado. Então, a gente vai tentar entender
O que eles estão fazendo de tão diferente lá, por exemplo, para ter uma maternidade de ponta em Santana de Parnaíba, e a gente aqui que arrecada mais de 3 bilhões a mais do que Santana de Parnaíba, tem uma maternidade literalmente caindo aos pedaços. E aí não é no sentido figurativo, não. É caindo mesmo aos pedaços. Quem entra lá consegue ver a situação que está a nossa maternidade. Então, presidente, gostaria aqui na Tribuna Livre de falar que o nosso mandato está trabalhando nesse sentido e que eu acredito que a gente vai conseguir apresentar para a população esse contraste. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Convido a nobre vereadora... Desculpa. Perdão. Ô, vereador Emerson, perdão. É que o vereador Emerson usava muita tribuna, agora ele não está usando, aí eu me confundo. Convido a nobre vereadora Lúcia da Saúde para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora. Em nome do nosso membro da mesa, Rodrigo Gancinho, eu quero aqui cumprimentar todos os pares presentes. E eu estava ouvindo aqui meu amigo Heber falando aqui da maternidade. Mas, realmente, tem muitas coisas para fazer, Heber. Eu sou uma pessoa que eu não puxo o saco de ninguém. Se tem uma pessoa que não puxa saco, sou eu, não puxo o saco. Se tiver que falar, nós vamos falar. Inclusive, até comentei com o prefeito esses dias, que ele tem que ouvir a população, tem que ouvir os líderes, tem que ouvir os gerentes de unidades. Mas quero te dizer o seguinte, tem muita coisa para fazer, mas nós temos uma equipe também dentro, eu quero dizer de corpo humano, nós temos uma equipe que trabalha muito dentro da maternidade. Nós temos o superintendente também que trabalha muito dentro da maternidade. Porque, na realidade, em Osasco, nós não precisamos de hotel. Eu digo como São Luís. Vou dar esse exemplo do São Luís. Nós não precisamos de hotel aqui onde não tem referência. Onde não tem referência. E nós temos médicos especialistas dentro da maternidade. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de falar aqui, presidente, que é muito importante para nós, vereadores, é sobre as farmácias. Quando chega material, eu sei que tem que fechar a farmácia para poder contar, para poder fazer aquele balanço, né, e dispensar os medicamentos. Mas não dá para ficar com farmácia fechada. É um ponto que nós precisamos, presidente, falar com o nosso prefeito. Porque quando chega medicamento na segunda-feira, já está fechado sábado e domingo. Já está fechado no sábado e no domingo, então não pode permanecer fechada, porque, diante disso, tem pessoas esperando tomar um medicamento que é antibiótico. E eu também gostaria de falar aqui, presidente, se o senhor estiver me ouvindo aqui. Estou sempre ouvindo e presente na sessão. Tá, então eu quero falar. Ontem eu fui conhecer a vereadora Mirim Eduarda, lá da Escola Benedito. E lá eu descobri que temos também o vereador Carmônio. Então, assim, foi de grande felicidade, fui lá e, olha, fiquei muito feliz de conhecer. E logo mais eles vão, né, a gente vai estar fazendo o evento com eles. Mas eu gostaria aqui de pedir, a Elza não está aqui, a vereadora Elza não está aqui, mas de falar com a Stephanie, com a Elânia, dizer que nós, mulheres, precisamos de estar em luta e em guerra contra o feminicídio. Hoje eu recebi pessoas na minha sala aonde mulheres aqui em Osasco foram mortas e ainda as famílias estão precisando ser tratadas. E quando eles não encontram um tratamento, eles acabam fazendo o quê? Acabam querendo tirar a sua própria vida. E queria lembrar aqui mais uma vez para vocês que a gente não teve uma mulher morta, não tivemos duas, não tivemos três.
tá? Nós precisamos lutar mais e mais, porque, na realidade, é aqui que elas vão ter voz. E eu gostaria de pedir, presidente, para que nós, nessa casa, pudermos ter uma audiência pública e daqui partir para ter um fórum com essas mulheres. É mais do que necessário. O homem não vive sem a mulher. Aliás, nasce de uma mulher. Mas ele mata. Ele mata. Então, eu quero dizer para vocês, vamos se posicionar, vamos junto, eu estou junto com vocês, e nós precisamos dar esse apoio a esses familiares. Nós não podemos permitir que mais pessoas tirem as suas vidas. Que mais pessoas tirem as suas vidas. Então, eu peço aqui para vocês, nossas vereadoras dessa casa, que levantam essa bandeira. Eu vejo aqui a Stephanie Rossi, me recordo muito da sua mãe. Sua mãe sempre batalhou, né? E você também vem fazendo um trabalho maravilhoso, a Elane, a vereadora Elza. Então, que nós pudéssemos aí realmente se unir e fazer aí um trabalho, não só agora no mês de março, mas perante todo esse ano. Obrigada, presidente. Obrigado, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Convido a nobre vereadora Stephanie Rossi a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do meu presidente Carmônio Bastos. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes hoje. Todos que estão presentes, tanto aqui presencialmente, tanto online. E eu estou vindo, mais uma vez, eu estou me cansando de vir falar a mesma palavra aqui. Triste, né? Mais uma vez, com um sentimento de impotência perante a nossa sociedade, né? Eu não sei se muitos viram nos noticiários, mas uma mulher de 55 anos, que para mim eu não posso chamar de avó, foi presa por vender os seus próprios netos para, né, ter relações sexuais com outros homens, crianças de 10, 12 e 14 anos. E no dia 9 de fevereiro também foi preso um piloto de avião que está supostamente aí envolvido, porque ainda a gente não pode falar que está envolvido oficialmente, né? Porque senão a gente leva um processo. Um idoso, porque a gente consegue ver na imagem ele sendo preso, um idoso que está supostamente envolvido em comprar essas crianças para ter uma relação sexual com elas. Olha, esse fato ultrapassa qualquer limite humano. Não se trata apenas de um crime, trata-se de destruição de uma infância, a violação profunda da dignidade da criança, que deveria estar sendo protegida pela avó, pelos pais, recebendo acolhimento, recebendo amor, recebendo proteção, recebendo respeito, que não foi feito. Muito se fala hoje em dia pela saúde mental dos adultos. Mas e essas crianças que são abusadas sexualmente? O que se passa na mente de uma criança que é abusada? Todos os dias. O que se passa na cabeça de uma criança que é vendida pela sua própria avó, ou muitas vezes pela sua mãe ou pelo seu pai? Como que essa criança no futuro vai virar um adulto? Como que ela vai ser no futuro? Sem um apoio psicológico, sem um apoio da sociedade, sem um apoio da família? Como que vai ser isso? Né? A violência sexual não termina com a prisão do indivíduo, né, do agressor. Ela continua nos medos diários, no silêncio, nas dificuldades de relacionamento, não digo amorosa, mas relacionamento entre amizades, relacionamentos entre pais adotivos, nas dores invisíveis que podem acomodar essas vítimas por toda a vida.
até mesmo levar a um suicídio. Né? A gente fala muito sobre a saúde mental do adulto, mas a gente esquece da criança que está ali previsto na nossa lei. Pasmem, está previsto na nossa lei. Eu vim a essa tribuna manifestar mais uma vez o meu repúdio diante de um acontecimento que, por incrível que pareça, acontece muito, e muito, não só em Osasco, no Brasil inteiro. E que pouco se fala. Muita gente não tem peito para vir aqui na tribuna, ou falar na internet, ou falar no Senado, ou falar na Câmara dos Deputados, sobre a situação de criança vendida para exploração sexual. A gente não vem a essa tribuna falar sobre os abrigos de crianças, como que está a situação dos abrigos das crianças. Não estou falando só de Osasco. Como que está lá? Como que ficou no período da Covid? Ninguém falou sobre isso. Como que ficou a fiscalização dentro das casas de acolhimento com as crianças, com os adultos ali dentro, com os homens ali dentro, prestadores de serviço? As crianças não consentem, gente. Ato sexual. A gente já falou aqui diversas vezes sobre isso. Criança não é mercadoria, criança tem que ser criança. Violar uma criança é um crime, sim, que deixa marcas para toda a vida, assim como eu falei. E jamais, jamais pode ser relativizado, silenciado ou esquecido, ou até mesmo normalizado, como muita gente faz. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito, mas muito chocada. Porque uma responsável que deveria estar ali cuidando, para finalizar, presidente, que deveria estar ali cuidando dos seus netos, estava vendendo eles para ganhar um dinheiro. E aí, depois, eu fiquei sabendo que teve um caso que a própria avó permitiu uma das netas ser vendida para 3 homens terem relações ao mesmo tempo com uma criança. Uma criança. Eu sei que é um assunto muito delicado da gente trazer aqui. Muitos homens também não gostam, né, da gente falar sobre essa pauta, nem as mulheres também, mas a gente tem que falar muito, porque está previsto na nossa lei o cuidado da criança e do adolescente. E eu quero ver se essa avó vai cumprir a lei de ficar presa lá tantos anos, sem ter que sair, né, por bom comportamento, ou se aquele piloto de avião vai ficar preso também. Porque a gente está aqui falando sobre isso, sobre justiça. Assim como a vereadora Lúcia da Saúde veio falar sobre o feminicídio, que também no mês de março a gente vai vir trazer mais sobre essa pauta, que ano passado a gente trouxe muito durante o ano. A gente está aqui para cobrar a justiça, porque a gente não aguenta mais. Não aguenta mais ficar um ano preso, e aí sair, viver a vida no bem bom, e a família sofrendo, ou as crianças sofrendo. Né? Então, eu vim trazer um pouco sobre essa notícia para vocês refletirem e para a gente lutar junto, né, para que a lei seja feita. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vamos continuar aqui. Dar uma boa tarde aqui a todos presentes, aqueles que estão online. E vamos continuar aqui com a fala oratória do vereador Batista da comunidade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Ok. Agora ele voltou. Boa tarde, presidente. Saudar nosso sempre vereador Toniolo, presente aqui na casa, sempre nos monitorando aí. Público presente. Queria já falar, pegar gancho que a Stephanie está falando. Parabéns, Stephanie, né, pela sua coragem, né, de poder estar falando, né.
A gente tem o Planalto Central em Brasília, está pegando fogo, mas por interesse deles, né? Interesses pessoais, né? Falar do que é para falar, para beneficiar a população, está bem complicado. Então, parabéns pela coragem e que a sua luta seja uma luta aguerrida, igual a que a sua mãe sempre levou a sério aqui nesta casa. E a Lúcia tinha me perguntado referente à audiência pública, né? A gente tem praticamente 3 audiências públicas para falar do feminicídio e outros temas ligados à violência contra a mulher, né? Então, a nossa está programada para dia 3/3 de 2026, né? Que está sendo organizada pela Associação da Ponte para Cá, pedido das mulheres da Várzea, né? E a gente vai convidar algumas lideranças, né, da causa, que algumas lutadoras por essa questão agora que está a gente não fala nem moda, né? Mas chato falar que é moda, mas infelizmente está acontecendo muito, né? Também, presidente, eu queria falar sobre o Parque do Rochdale. Ele vai passar por uma revitalização. A gente esteve com o prefeito o ano passado lá, a gente gravou para falar sobre o horário, né? O horário para ir até às 18, né? E aí o vereador Pedrinho, importante também, né, está citando muito a questão da areninha. O prefeito tinha se comprometido com a gente da mudança do horário, né, a revitalização e a construção dessa areninha, né? Então, é bom que o Pedrinho também está engajado aí, que dá mais força para a gente poder finalizar esse projeto, porque é um projeto que fica muito bom ali naquele Parque do Rochdale, né? E eu queria também falar, presidente, referente aos lixos, entulhos, né? A nossa cidade está empesteada de entulho, mato, né? E a prefeitura vem fazendo o seu papel, limpando, mas está demais, né? Não sei o que aconteceu. Sei que é final de ano, as pessoas trocam muitos móveis, né? Mas tem muitos móveis jogados, sofá, colchão, em lugares, esquinas, né, que não é para estar. A gente tem os ecopontos, né, para a gente poder fazer esse descarte, e, infelizmente, a cidade, cada esquina tem um pouco de entulho, né? A gente está muito preocupado, né, porque esse período é um período que sempre aconteceu, mas esse período de chuva aí acaba voltando para dentro da casa dos moradores, em alguns pontos. Então, basicamente era isso aí, senhor presidente. Mas dia 3/3 a gente vai ter a nossa audiência pública para falar sobre o feminicídio, encampado com as mulheres da Várzea e, né, a Associação da Ponte para Cá. Então, espero que a colaboração de todas as mulheres aqui, né? Queria já agradecer a Stephanie e também a vereadora Elza, né, que vai ter mais duas audiências, além da nossa, que é uma do Weber, né? E a da Elza, que é no mês da mulher mesmo. Então, parabéns, muito obrigado pelo tempo aí. Uma parte, Pedro? Uma parte, não, vereador? Uma parte. Pegando esse gancho aí, que Vossa Senhoria falou da areninha, eu acho muito importante, porque aquela questão do final lá do parque ficou meio abandonado, né? Então, ali seria muito bom a areninha. E na questão do entulho, eu até fiz um vídeo esse final de semana, o pessoal ali daquela região ali, da Mutinga, Rochdale, aquela parte que tanto sofreu com enchente, parece que gostou da enchente, né? Porque hoje, todo dia a gente passa ali, no mesmo lugar, ali perto do estádio, ali perto da areninha, tudo cheio de lixo. Então, assim, se a galera não se conscientizar também, vereador, a gente vai ficar chovendo no molhado aqui a vida inteira. Vai, tira o entulho, joga o entulho, tira o entulho, e a gente vai ficar sempre nessa. Então, a gente tem que pedir para o pessoal se conscientizar quanto a isso aí, porque não adianta jogar tudo nas costas da prefeitura, que também é sacanagem, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Pedrinho. É que, na realidade, é uma cultura, né? Tem alguns bairros, é cultural, né? E eu acho que cabe nós, as lideranças, que dá muito certo, o trabalho de conscientização. Jogar o lixo no dia do lixo, né? E descartar os móveis, os sofás, as coisas onde tiver que ser descartado, né? O ecoponto foi para isso, né? Então, fica aqui a dica. Infelizmente, a gente acaba sendo cobrado, a população cobra a gente bastante, mas em alguns momentos a população não faz a parte dela. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, nobre vereador Batista Comunidade. Convido o nobre vereador Ralph Silva, vereador ausente.
Convido o nobre vereador, cantor goleiro, fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde à mesa diretora. Em nome da vereadora Stephanie, vereadora Elânia, parabenizar você pelo seu trabalho e sua atitude muito séria, referente à adultização e essas pessoas maldosas que não têm o que fazer. Quando eu falo do uniforme gratuito na escola estadual, é para prevenir. Sabe por quê, Stephanie? Vai muitas crianças, são crianças ainda quando saem do Fundamental 2. E quando elas vão para escolas, elas vão se sentindo mocinhas, e elas não são mocinhas, elas são crianças. E os pais têm que ver isso. Os pais têm que pegar o celular, olhar, não deixar a criança a noite inteira na internet, que às vezes eles não olham, não sabem o que está acontecendo. E às vezes acontece isso, desse vagabundo. Sou sincero, eu assisti a matéria hoje cedinho, 6h30 da manhã, eu vi lá, o cara trabalha na empresa da Latam, né? Então, os pais é que têm que começar a olhar os filhos. Eu falo que os nossos filhos, a educação tem que vir dentro de casa, então os pais que têm que olhar, né? A escola, eles vão lá para aprender. Mas eu quero pedir para todos que estão nos assistindo, porque essa luta minha pelo uniforme gratuito no ensino fundamental 2, que é a escola estadual, é para a identificação do aluno e para seu filho ou sua filha estar se vestindo decente. Governador, olha o que eu estou pedindo. Entrega o uniforme gratuito na escola estadual. Não precisa ser o uniforme completo, não. Tenho certeza que 3 camisetas já vai ajudar demais, principalmente para as meninas, que elas vão estar vestidas adequadamente. Estou com você, Stephanie, nessa luta por que daí vier, tá? Eu quero falar um pouco dos nossos trabalhos. Semana passada, a gente, antes de virar o ano, na última sessão do ano passado, a gente falou da Rua João Del Papa, sobre uma arma enorme que tinha lá. A gente conseguiu falar com o Enel, com o Henrique, eu agradeço. A gente foi lá, retirou a árvore. Eu quero agradecer toda a equipe do Valdir Ribeiro, que levou a Corpus lá, fez o desligamento de 2 horas para fazer todas as podas das árvores ali da Rua Del Papa, onde tinha risco com a Enel. Foi tudo resolvido e agora a equipe de obras está lá trabalhando, fazendo as podas. Quero falar também um pouco dos nossos trabalhos aqui no Aliança. Domingo, eu passei ali próximo do Córrego Rico, fiquei muito triste, presidente. Nós lutamos. Todo mundo sabe que quando vinha aquelas fortes chuvas, a Avenida Bandeirantes é aquele transtorno de alagamento. Aí nós conseguimos uma obra de combate à enchente. O prefeito vai lá, resolve o problema, praticamente 99%, e a população não respeita. A população vai e joga lixo. Quando eu olhei, do lado do córrego, montanha de lixo. Às vezes, aquele lixo ali que você joga no rio, às vezes pode não causar problema na porta da sua casa, mas acaba prejudicando alguém lá no fundo, mais na parte baixa. Gente, vamos prestar atenção. Se vocês verem alguém jogando lixo nas vias públicas, denuncia. E eu sou a favor da gente aumentar o valor da multa de 20 para 40 mil no CPF da pessoa. Eu sou sincero, tá? Eu quero agradecer também a uma conquista nossa ali para o Santa Maria, que a gente fez uma visita muito importante ali na escola Zuleika. Eu lembro que, na época, tudo deteriorado, muito buraco, né? Então, as salas precárias. E a gente visitou lá e fizemos uma moção de apelo, que a gente foi atendido pelo nosso prefeito, que esse ano vai sair a reforma do Zuleika, ali no Santa Maria. Eu estou muito feliz por isso. Quero agradecer o nosso prefeito, Gerson Pessoa. Falar para todo mundo ali, para quem anda no Jardim Aliança, Avenida Passaredo, depois da Escola Paulo Freire, ali próximo da Rua Perdiz, ali tinha um trecho que, do tempo que o Aliança existe, era tudo escuro, né? Então, a gente conseguiu a implantação de iluminação lá, após quase 40 anos, foi implantada a iluminação para mais segurança dos moradores ali da região, né? Eu quero falar também, eu quero agradecer, essa aqui eu quero agradecer o nosso prefeito Gerson Pessoa. Nós fizemos o pedido para a reforma do Parque do Borboletário, está acontecendo a previsão para entrega
para o dia 28 até o dia 30. Então, a gente vai estar acompanhando. Muitas famílias ali, muitos idosos me cobravam que não tinha equipamento, não tinha aparelho. E para as crianças vai ter um equipamento de qualidade, um playground legal para as crianças, aparelho de academia ao ar livre. E a gente vai estar acompanhando os trabalhos. É mais um pedido nosso. E falar também da Walt Disney. Pedrinho, na Walt Disney, o ecoponto é do lado ali do ponto final. Antes, acho que não dá 100 metros. Quando você entra... Só um minuto, presidente. Quando você entra na Walt Disney, 100 metros, depois tem o ecoponto. Mas o pessoal prefere jogar o lixo na rua. Então, a gente vai estar cobrando do nosso prefeito. A gente quer até pedir para o presidente. A gente vai criar um projeto para aumentar mais, para a multa ser mais pesada, de 20 para 40 mil no CPF de quem está jogando. Não de quem não é de quem aquela pessoa que está jogando ali. É de quem mandou ele jogar. Que muitas vezes, presidente, eles pegam alguém ali, dá 10 reais, 20 reais, tira da minha casa e joga onde você quiser. E o cara não tem emprego, vou pegar esses 10 reais. Acaba, tira de um lado e joga no outro, causando todo esse transtorno. É isso, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, nobre vereador, cantor goleiro. Convido agora o nobre vereador, agora é certo, né? Emerson Osasco, fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom dia a todas e todos, presidente, nobre vice-presidenta, vereadores. Saudar o público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais e o público que se encontra aqui presente. É muito importante a gente usar esse momento também para lutar pelas milhares de famílias atípicas que vivem no nosso país em busca de apoio, em busca de socorro, e que não encontram em todas as cidades do nosso país, porque falta interesse e objetivo de ajudar essas famílias. Nós tivemos a triste notícia que uma mãe atípica se suicidou, por não aguentar o que ela estava vivendo, pela exaustão do que ela vive. E a gente encontra pessoas romantizando as questões neurodivergentes, romantizando as famílias atípicas, romantizando as questões neurodivergentes das pessoas com TEA. E eu repito que aqui, o que nós temos que fazer não é romantizar, mas é trabalhar eficientemente para ajudar essas famílias. A gente tem que atuar na ponta das UBSs para que essas famílias sejam acolhidas o mais rápido e sejam encaminhadas com eficiência e urgência para os especialistas, para que possam fazer todo o atendimento multidisciplinar para que essas crianças tenham laudo e aí sim serem encaminhadas para poderem fazer o tratamento efetivo e correto para cada uma delas. Mas é lembrar que também essas barreiras se quebram com investimento eficaz em saúde, e investimento eficaz nas famílias, porque nós sabemos que quanto pessoas com autismo são laudadas com antecedência, tendo o seu laudo precoce, a questão de desenvolvimento dela cada vez se multiplica. Maiores são as chances de desenvolvimento, maiores são as chances de adaptação, maiores são as chances de integração na sociedade. Então, a gente investir numa saúde de ponta, de qualidade na base, é o segredo para que a gente consiga, de uma vez por todas, atuar com eficiência no cuidado das famílias atípicas. É importante a gente dizer o déficit gigante que existe no nosso país, e principalmente na nossa cidade, sobre essas questões. É importante a gente também lutar contra esses planos de saúde, sanguessugas, vampiros, que negam atendimento às pessoas que são conveniadas. As pessoas que fazem de tudo para manter um plano de saúde, e na hora que mais precisam, o plano de saúde faz o que de melhor sabe fazer. Enxergam essas pessoas como gasto, como prejuízo, enxergam as crianças como descartáveis. Nós não podemos aceitar e naturalizar esses tipos de ação que os planos de saúde vêm fazendo, porque quando o plano de saúde não atende,
eficientemente, aonde essas mães vão procurar socorro? Na rede pública. E a rede pública hoje não consegue atender, porque falta profissionais, falta investimento, e é preciso cada vez mais investir para que a gente tenha realmente a inclusão efetiva. E aí, a gente aceitar esses discursos que são muito rasos sobre a questão do autismo, é a gente querer se fazer de palhaço, fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira. Não vamos romantizar a questão do autismo, não vamos invisibilizar as famílias que são neurodivergentes, e nós não vamos, de forma alguma, jogar para debaixo do pano o que vem acontecendo com essas famílias. A falta de apoio, a falta de suporte, a falta de leis efetivas, a falta de medicamentos também eficazes. Demos um importante passo com a liberação do canabidiol, mas a gente precisa acertar também no atendimento, em médicos preparados para poder receitar. Nós precisamos também que seja efetivamente o cuidado para essas famílias. Porque quando nós pensamos nas famílias, não dá para pensar só na questão da saúde, nós temos que pensar na moradia. Aonde essas famílias atípicas estão morando? Tem transporte de qualidade? É um lugar onde que tem acesso à educação, à saúde? Quando chega na educação e na saúde, ela tem o suporte necessário? O que está acontecendo para melhorar a vida das pessoas? Porque se um desses pontos é negligenciado, essas famílias acabam tendo a sua dor aumentada 100 vezes mais. Então, é importante que todo esse investimento seja traduzido na realidade. E aqui eu trago um ponto, presidente. Conforme destacado na semana passada, o vereador Batista trouxe aqui também, e nós trazemos novamente que vai ter o primeiro centro de TEA na Zona Norte, no Jardim Bonança, 100% gratuito, atendendo as famílias, laudando essas crianças, laudando essas pessoas para que elas possam ter o seu direito garantido. Porque quando a gente fala de direito garantido, a gente não está falando só de medicamento, não está falando só de laudo, mas a gente está falando de dignidade. E, principalmente, para que ela garanta e tenha seus direitos assegurados. É importante a gente ressaltar que serão mais de 100 atendimentos com esse trabalho que será feito na Associação dos Moradores de Jardim Bonança. É um importante passo para garantir a inclusão efetiva e o diagnóstico precoce das crianças com TEA na nossa cidade. Obrigado e encerro minha fala, presidente. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Convido o nobre vereador Délbio Teruel a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhor público presente, imitando Vossa Excelência, né, nobre vereador? Aí vem aqui falar a verdade no microfone, né, senhor presidente, sempre. Enfim, saudar a todos os vereadores, público presente, enfim. E aproveitar, né, senhor presidente, diante de tantas falas aqui, os vereadores trazendo aí os seus trabalhos, a sua comunicação, o trabalho do dia a dia pela cidade, é sempre importante a gente poder ouvir aqui a todos os vereadores atentamente. E eu hoje, senhor presidente, trago aqui para fazer uma leitura, até para que a gente possa efetivamente contar o que acontece, né, na nossa cidade, vou ler aqui a nota que o IPMO da nossa cidade soltou hoje, senhor presidente, falando a respeito do que foi publicado aí no jornal Folha de São Paulo, e o que vem sendo tão falado aí pela oposição na cidade, querendo transformar isso numa tragédia, mas, enfim. A nota de esclarecimento do IPMO diz o seguinte: em relação à reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, na edição do dia 7 de fevereiro, menciona a existência de 100 fundos de previdência com carteiras supostamente ligadas ao Banco Master, entre eles os fundos Áquila e São Domingos. O Instituto de Previdência do município de Osasco vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. O IPMO jamais realizou investimentos em fundos administrados ou geridos pelo Banco Master. Os 2 fundos citados, Áquila e São Domingos, atualmente presentes na carteira do Instituto, decorrem de outro investimento,
no qual o IPMO realizou a aplicação no ano de 2017. Ressalta-se que o Banco Master nunca foi gestor ou administrador de nenhum fundo do Fundo Áquila e São Domingos, tendo em vista que iniciou suas operações no mercado financeiro apenas em 2019, o que comprova aqui a inexistência de qualquer vínculo entre o IPMO e a referida instituição à época da aplicação. Destaca-se ainda que os fundos Áquila e São Domingos permanecem ativos, possuem patrimônios por se tratarem de fundos imobiliários e encontram-se em processo de liquidação, sendo permanentemente monitorados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários. Esses dois fundos representam 0,02% do patrimônio líquido do IPMO, que atualmente soma aproximadamente mais de 1.365 bilhões. O IPMO vem cumprindo sua meta atuarial com desempenho de excelência, registrando registrando excedente superior a 30% no ano de 2025. Somente no último ano, a rentabilidade obtida com juros das aplicações financeiras superou mais de 136 milhões. Por fim, esclarece que 98% do patrimônio líquido do Instituto está aplicado em títulos públicos, letras financeiras de grandes bancos, custodiadas na Caixa Econômica Federal, bem como em fundos de investimentos administrados pelo Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, garantindo, claro assim, segurança, transparência e solidez à gestão dos recursos previdenciários. Portanto, a nota aqui deste dia 10 de fevereiro, do presidente senhor Francisco Cordeiro da Luz Filho. Então, é uma nota importante, senhor presidente, que vem aqui esclarecer que, efetivamente, né, o nosso IPMO tem uma tranquilidade muito grande no seu gerenciamento, das suas aplicações e tudo o que vem acontecendo. Eu fico aqui impressionado, né, com essas questões de Banco Master, porque querer envolver a cidade de Osasco num escândalo desse, no maior escândalo financeiro da história desse país, querer envolver a cidade de Osasco é realmente querer fazer um malabarismo muito grande, né? É muita mentira e muita pretensão em querer envolver o Banco Master com a cidade de Osasco. Então, a gente... E assim, ó, vou falar aqui, eu quero fazer um resuminho aqui, falar de forma simples, né? O escândalo aí do Banco Master aconteceu no Brasil inteiro, né? E foi tão grave que o órgão do governo federal teve que intervir e liquidar o banco. Agora, o que as pessoas não falam, né, e que acabam omitindo, né, é aquela coisa, né, presidente, pegou dinheiro na cueca, a culpa é da cueca, não é? Então, é mais ou menos isso que querem fazer com o Banco Master, empurrar a culpa para os outros, senhor presidente. E é engraçado mesmo. Quem cuida do banco, só para dizer, quem cuida do Banco do Brasil, quem é? Governo federal. Quem fiscaliza o banco, senhor presidente, é o Banco Central. Quem deixou o Banco Master funcionar, por anos, foi a União. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme. Eu estou inscrito, mas eu vi que é um tema muito importante. Gostaria de ceder meu tempo ao nobre vereador. Vossa Excelência dispõe mais de 5 minutos. Obrigado, nobre vereador. Muito obrigado, Guilherme. Enfim, senhor presidente, como eu disse aqui, quem deixou o Banco Master funcionar por anos foi a União. Aliás, o presidente da República recebe de forma escondida, por mais de 3 vezes, se não foram mais, o presidente do Banco Master, né? Sempre de forma escondida. E dizer que o Banco Master também não nasceu em Osasco, não foi fiscalizado por Osasco e também não foi fechado pela cidade de Osasco. Portanto, senhor presidente, os maiores prejuízos desse escândalo aconteceram em estados e cidades ligadas politicamente ao governo federal, né? E aí a gente pergunta, cadê a fiscalização federal? Cadê o ministro da Previdência? Cadê quem tinha que cuidar do sistema? É fácil, né? Vir aqui apontar o dedo para Osasco sem mostrar papel, documento, prova nenhuma. Aqui, a cidade de Osasco não foge de nenhuma fiscalização, de nenhuma averiguação. Mas também
nós não podemos aqui aceitar nenhum tipo de acusação sem prova. Se a oposição tem documento mostrando investimento no Banco Master, que traga, que mostre aqui. Né? Se não tem, que pare de fazer política em cima da aposentadoria do servidor. Osasco, aqui em Osasco, se trabalha com transparência, responsabilidade e verdade. E a gente tem bastante tranquilidade de vir aqui falar isso, senhor presidente, porque a gente sabe da seriedade, né? E a gente está vendo aí, o ano político começam essas situações das pessoas quererem transformar o que não é verdade em verdade. Eu fico abismado, ouvi falar aqui em CPI, senhor presidente do banco, mas eu acho que era importante mesmo a gente fazer uma CPI, né? Até porque, se eu não me engano, os deputados federais e os senadores do Partido dos Trabalhadores, do PT, se recusaram a assinar a CPMI lá no Congresso Nacional. Né? Correram do pau. É isso que eles fazem. Né? Porque sabem o que vai acontecer com uma possível CPI do Banco Master, que vai atingir a todos do governo federal, principalmente o alto escalão. Enfim, senhor presidente, falar aqui, falar de CPI, eu quero lembrar aqui, é bem interessante, né, falar de CPI, porque a gente tem que voltar aos anos de 2005 e 2006, por exemplo, senhor presidente, que efetivamente, são anos interessantíssimos da administração do IPMO, nobre vereador Toniolo, onde nós tivemos lá um rombo no IPMO de mais de 140 milhões de reais. Um rombo, senhor presidente. Aí sim era merecedor de uma CPI lá no IPMO, né? 2005, 2006, enfim, rombos, viagens, né, para a Europa, viagens de todo tipo, lua de mel na Europa, com o alto escalão do governo municipal, enfim, coisas absurdas aconteciam, senhor presidente. Só para ter ideia, com o prejuízo financeiro que ocorreu em Osasco em 2005, 2006, porque os fundos escolhidos pelo presidente, então, da época, apresentaram perdas severas e eram lastreados em ativos sem nenhuma liquidez, resultando em uma desvalorização que comprometeu o patrimônio do IPMO destinado às aposentadorias dos servidores de Osasco. Aí sim, nós tivemos lá desvios, má gestação pública, uso do dinheiro de forma errada. Isso aconteceu em 2005, 2006. E tem mais. 2007 e 2008. Outro presidente. Tentaram colocar outro para arrumar a casa. Piorou, vereador Toniolo. Piorou. Olha o que fez. Concedeu, para ver como age, como é a forma bandida do PT de agir. Concedeu aumento aos servidores, passando apenas pelo conselho do IPMO. Né? Uma concessão de aumento salarial, que ninguém é contra, claro, todos nós aqui valorizamos os nossos servidores públicos. Mas aumento sem o devido estudo de impacto orçamentário e financeiro e sem elaboração de projeto de lei pelo Poder Executivo é totalmente inconstitucional. E aí, que base na legislação brasileira e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo esse tipo de coisa, que base foram atingidas? Quais os pontos a considerar? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedrinho. Presidente, eu estou inscrito para falar, mas como o assunto está muito interessante, vou ceder meu tempo, Delber. Vossa Excelência dispõe de mais de 5 minutos. Líder do União Brasil nessa casa, vereador Pedrinho Cantagese. Obrigado pelo aparte, nobre vereador. E dizer que, continuando aqui, né, na administração 2007-2008, com esse aumento irregular, nobre vereador Toniolo, sempre vereador, atingiu aí vício de inconstitucionalidade, aprovação apenas pelo Conselho, deixando de passar o projeto de lei por essa casa. Aliás, né,
é típico do PT, não respeitar o legislativo, né? Fizeram lá o aumento, passa lá só pelo Conselho. Aprovação das contas, como eu disse, e o risco de prejuízo e de ilegalidade nas ações durante todo esse período. Aí sim, nós devíamos, nobre vereador, presidente dessa casa, ter tido uma CPI do IPMO nessa época, né? Com rombos extraordinários nas contas de uma entidade que hoje tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão. Por quê? Porque, a partir de 2017, passou a ser administrada de forma correta, de forma séria, de forma competente e sem mentiras, né? Porque a gente está cansado aqui de ver todo dia uma mentira diferente, ou na rede social, ou nessa tribuna, né? Uma hora são as betes. Oh, as betes que estão fazendo propaganda na cidade de Osasco. Nossa, que imoralidade, né? Pois é, a imoralidade está aqui no Diário Oficial da União, aprovada pelo governo federal. Então, como é que tem... Eu ia usar um termo aqui, mas vou poupar. Como é que tem coragem para dizer e falar de moral, né? Um partido desse, partido das trevas, aprova isso aqui e quer falar o quê? Vá ver o processo que é feito na cidade de Osasco. Tem uma empresa especializada que trabalha para trazer benefícios para a cidade. Agora, se aprovaram as betes, de quem é a responsabilidade? Do governo federal. Então, é muita mentira, é muita inversão do que vem acontecendo, não é? Falar de obras paradas, né? Toda hora obra parada. Pois é, me faz lembrar a Universidade Federal, né? Para quem é da cidade, conhece a história da cidade, como o vereador Capriotti, lembra lá da pedra fundamental colocada em 2005. 2005. E a Universidade Federal está lá, ainda faltando várias e vários complementos para ficar efetivamente pronta como projeto. Inicial dizia, né? Então, se eu não me engano, já estamos em 2026, né, senhor presidente? São mais de 20 anos dessa enrolação com a Universidade Federal aqui na cidade. Além do quê? De outras coisas, né? Além do viário que foi prometido, e eu lembrei disso porque eu estava perto do local e eu vi, então, o prefeito da época, em 2007, prefeito do PT, subir num palanque no Largo do Salgado e falar assim para aquela população que estava lá. Aliás, não era a população, né? Eram os contratados que iam lá bater palma a troco de algumas coisas que a gente não imagina o que seja, mas iam lá e foi prometido o sistema viário do Largo do Salgado até a Raposo Tavares, passando pelas comunidades 13, pela comunidade 14, que seriam retiradas com as obras do PAC. Cadê o dinheiro do PAC? Cadê a obra? Cadê o sistema viário que faria essa ligação entre o Largo do Salgado e a Raposo Tavares? Então, senhor presidente, são tantas mentiras, tantas coisas que são ditas aqui, e que a gente, né, vê que está... É o rabo abanando o cachorro, né? Está difícil. A última notícia agora, senhor presidente, que eu peguei aqui, ó, e acho que a gente tem tanta coisa para comentar mesmo, num ano importante como esse, né? O governo federal, senhor presidente, só para... É a última agora, né? Que está acabando até meu tempo, mas não tem recurso para material didático em braille. 45 mil alunos, e vi aqui o vereador Emerson vir a essa tribuna falar, né, tão preocupado com a questão que a gente tem aqui na cidade, em todas as cidades. É importante a gente ter inclusão. Senhor presidente, vou encerrar. Para concluir, novo vereador. 45 mil alunos e crianças deficientes visuais que não vão ter livro em braille para fazer o seu aprendizado. É esse governo corrupto do PT
que quer dar algum tipo de exemplo na cidade de Osasco. Para concluir, não dá mais para vereador. aguentar isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Heber do Juntas. Presidente, eu acho interessante, né? Eu vou começar a chamar o nobre vereador Débora Teruel de vereador federal. Ele está muito preocupado, eu acho que, inclusive, deveria disputar como deputado federal e ajudar o prefeito Rogério Lins a cercar o Ribamar, né, que essa é a estratégia. Deveria fazer isso. Porque ele está muito preocupado com os problemas que dizem respeito ao governo federal, mas esquece que, como vereador, recebe para fiscalizar a prefeitura, que é a prerrogativa do vereador, porque eu trago aqui as questões de Osasco. Eu trago as questões de Osasco porque o nosso salário não é baixo, o nosso salário é bom. E a gente disputou o voto pedindo para fiscalizar o poder público municipal. E aí ele falou assim, vamos lá, gostei da nota, inclusive, aí, do Instituto Previdenciário Municipal, e eu não torço contra, não, pelo contrário. O único problema é quando você conta uma meia-verdade. Sim, os fundos são ligados ao Banco Master. E a acusação do Ministério Público Federal é que se usava os fundos para inflacionar o valor que o Master tinha. Descobriram que os fundos não tinham aqueles valores e por isso que quebrou tudo. Quando ele fala ali da comissão, da CVM, inclusive que está sendo a mais criticada hoje no Brasil, com o pessoal pedindo para o Banco Central tomar essa análise, é porque a comissão não conseguiu fiscalizar exatamente esses fundos. E olha, vão descobrir coisas piores ainda, porque a suspeita do Ministério Público e da Polícia Federal é que esses fundos também eram usados para lavar dinheiro do crime organizado. Agora, quando fala assim, mas não teve operação direta com o Banco Master, pois bem, basta então abrir o Diário da Imprensa Oficial de Osasco, 24 de novembro de 2025, que vocês veem que tem sim. Tem lá mais de R$1.200.000 da Prefeitura que está trancado porque tinha uma operação da Prefeitura no Banco Master. A gente vai ter que falar sobre isso. E por que a gente vai ter que falar sobre isso? Porque nós somos vereadores, não de Brasília, ou vereadores do Brasil, a gente é vereador de Osasco. Outra coisa também, presidente, só para concluir, em 2005 e 2007, eu tinha 9 anos de idade. Se o vereador não conseguiu fazer uma CPI com o grupo político dele na época, aí a culpa não é minha. Aí a culpa não é de quem está hoje aqui. A questão é que quem está hoje no poder, o grupo que está hoje no poder, está há pelo menos há 9 anos. E a gente aqui agora está analisando e fiscalizando os frutos desse grupo que está há 9 anos. Então, quando o grupo promete uma coisa e não cumpre, não é que eu estou voltando ao passado para analisar. Eu estou analisando coisas que estão vigentes. Inclusive, quando se pergunta do dinheiro do PAC em Osasco, basta ir nas centenas de apartamentos que foram construídos, ou então no próprio Rochdale, que foi reurbanizado com dinheiro do PAC. Agora, o que a gente não pode fazer é ser hipócrita. Está lá com o presidente Lula agradecendo o investimento e depois vir aqui falar que o PT é um partido corrupto e que não teve dinheiro do PAC aqui dentro da cidade. Para concluir, só para concluir, presidente, então a gente vai continuar aqui, inclusive foi usado agora, porque nobre vereador Heber. Só para garantir que o vereador aqui ele ficou animado. Inclusive, parte foi usada agora, vereador, porque em 2016 teve um golpe e o PT saiu do poder por causa de um golpe. Mas tudo bem. Então a gente agora vai tentar entender o porquê tem esse dinheiro dentro do Banco Master. Para concluir, vereador Heber. E aí, só para concluir, presidente. Só para concluir, presidente. Então, a gente vai continuar apontando, apesar da empolgação aqui do vereador, a gente vai continuar apontando as contradições do governo atual. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, não, vereador. Oxi. Vereador. Vereador Emerson, você que está ouvindo. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria depois, na sala, quando a gente se reunir lá, fazer uma pequena verificação sobre a questão do regimento,
sobre quando nós vamos utilizar a tribuna, só para a questão de ordenamento, que é uma dúvida que eu tenho. Depois eu gostaria aqui de fazer uma vibração de força, ou, de repente, mandar alguma questão assim que possa libertar o vereador Délbio dessa fixação que ele tem sobre o meu nome, de falar de mim. Eu sei que, às vezes, para ele, assim, ele fica vazio, ele não se encontra quando ele não fala de mim, quando ele não me vê. Sei que ele usou 30 minutos aí, para ele foi muito pouco. Falou meu nome uma única vez. Eu sei que o desejo dele é falar meu nome várias vezes aqui. Eu sei como ele anda cabisbaixo nesses últimos tempos. Eu sei que para ele assim deve estar sendo uma coisa assim que dói dentro dele. Mas, vereador, eu sei que Vossa Excelência vai se curar disso. Fica tranquilo, se precisar de força, a gente vai conseguir arrumar um jeito. E dizer que Vossa Excelência, nessa versão geração Z, aí, usando o microfone atrás da gravata aí, acredito que vai ser um novo modelo, estilo vereador Délbio 2026, né? Então, presidente, encerro minha fala por aqui. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Délbio. Vereador Emerson, que eu sempre lembro dele, senhor presidente, principalmente quando eu vejo uma janela, lembro do vereador Emerson, né? Fico encantado ao ver uma janela. Me lembro dele. Quando eu vejo a vereadora Juliana, né? Que maldade que fizeram com a vereadora Juliana, lembro de Vossa Excelência, vereador. Puxa vida, como é importante, né? A gente ter essa lembrança. Mas eu falei do senhor, porque o senhor está falando de inclusão, né? E que eu saiba, né, o pessoal com deficiência visual precisa ter cuidado, né? Tanto quanto os autistas. E aí o governo federal desvia o dinheiro de comprar livros, e aí não tem livro em braille. Então, isso é sempre essa situação. Mas dizer aqui ao vereador Eber que a gente trata muito e cuida muito da cidade de Osasco. Mas quando Vossa Excelência vem mentir sobre a cidade, a gente tem que intervir e voltar à verdade aqui, senhor presidente. Então, é só isso. A minha fala foi para restabelecer a verdade nessa tribuna. Porque eu tenho que cuidar também da questão federal, porque abala a cidade de Osasco, né? O rombo que tem no governo federal vai abalar a cidade de Osasco, senhor presidente. E se a gente não ajudar o povo a acordar, infelizmente, a cidade vai pagar caro a partir de 2027. Tomara que a cidade, o país acorde, eu estou torcendo para isso. Mas, enfim, senhor presidente, só dizer que o IPMO é uma entidade séria hoje, né? Hoje é uma entidade séria. Depois de 2016, virou uma entidade séria, bem administrada, e que, se pegar ali, está gerando lucro todo mês. Tá certo? Então, porque está sendo bem aplicado. Quando era do PT, rombo de 140 milhões. Na administração do prefeito Rogério Lins e do prefeito Gerson Pessoa, um superávit de 1.365 milhões. Não precisa falar mais nada, né, senhor presidente? Não precisa falar mais nada. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Délbio Teruel, líder do governo nessa casa. Questão de ordem, vereador. Presidente, eu gostaria que, se fosse possível, de repente, se nós formos fazer uma nova reforma do regimento aqui, a gente também poder, né, contratar algumas questões de primeiro socorro, como desfibrilador também, né, porque o nobre vereador Délbio Teruel, ele tem uma emoção, uma janela de emoções, né, e aí eu vi aqui o quanto que ele ficou eufórico, aqui a voz dele quase engasga, assim, né, de falar, eu sei o quanto, assim, falar de mim é importante para ele. Eu sei o quanto ele também é um cara que ama a ex-vereadora Juliana também, que ele não consegue viver sem. Então, o vereador Délbio Teruel, o cara que veio antes, era vereador antes dessa Câmara existir, a gente conta com essa força sua aí e pode ter certeza que, se depender de mim, eu vou colocar lá num regimento para que a gente tenha esse desfibrilador, cuidar bem desse coração aí, né? Coração novo da geração Z, que precisa ser cuidado e avaliado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, que seja breve, porque estamos encerrando já o tempo. Eu entendo, né? O nobre vereador reclamou do regimento, mas veio falar de novo, né? E aí ele falou que o PT deixou um rombo no Instituto de Previdência de 150 milhões de reais. Só que ele esquece, o PT saiu da prefeitura em 2015, né?
2015. 2015, quando o PT saiu da prefeitura, deixou um saldo de quase 200 milhões de reais no Instituto Previdenciário, que se a gente for corrigir pela inflação que deu de lá até aqui, com certeza a gente vai encontrar algo aí perto do que tem hoje. Então, infelizmente, até para fazer o revisionismo histórico, ele não consegue contar a história como um todo. Então, fala que não tem investimento do Banco Master, da Prefeitura. Tem. Tem e está no Diário Oficial. Fala que os fundos não são ligados ao Banco Master. São e estão sendo aí investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Aí resta a história futura, que vai contar a verdade. Obrigado, presidente. Obrigado. Senhores, eu acho que a questão de ordem é um ano eleitoral, provavelmente essa vai ser a diretriz de todos. Eu só espero que Vossa Excelência comece a cumprir o regimento, senão eu vou começar a cortar a fala de Vossa Excelência. Então, não quero cortar a fala do vereador em momento algum. Então, é só respeitar o regimento que não teremos esse problema. Então, eu acho que eu sempre fui e continuarei sendo um presidente democrático, onde, para mim, aqui, como vereador, não tem oposição na situação, só que o regimento é claro para todos. Eu acho que deveremos cumprir. Sobre o IPMO, aqui eu queria parabenizar ao gestor, seu Francisco, ao prefeito Gerson Pessoa, pela administração. Se o PT deixou um valor em caixa, e se hoje dobrou, então parabéns pela gestão, tanto lá atrás como na frente. Existe esse Banco Master aí, eu acho que, com todo respeito, acho que 80% das prefeituras dos estados tem alguma participação do Master. Então, acho que agora nos compete, a nível federal, investigar e ver quem aplicou errado. Então, parabéns ao Francisco pela gestão e toda a diretoria de excelência lá do IPMO, e também ao prefeito Gerson Pessoa. Já passou depois do Francisco algumas pessoas. Então, senhores, o regimento é para todos, vamos cumprir para a gente não começar cortar microfone, o líder e também quem não é líder. Questão de ordem. Certo, vereador Emerson? Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, só reforçar aqui que este vereador respeita o regimento dessa casa, e só estou aqui porque preciso reforçar e responder, senhor presidente. Mas dizer ao nobre vereador Emerson que é uma janela de emoções, mas que eu não fujo por ela. Eu continuo aqui, né? Não fujo por ela. E quando falar da vereadora Juliana, né, é importante usar colinos para escovar os dentes, senhor presidente, porque é uma vereadora de respeito, uma vereadora séria, passou por essa casa, demonstrou a sua competência e, assim, não está aqui, senhor presidente. Eu vou me poupar de falar o que eu penso, mas não está aqui por causa por motivos absurdos. Mas, enfim, senhor presidente, dizer ao nobre vereador e ao nobre vereador Heber que vem a essa tribuna sempre com muito respeito, não me altera, não tenho problema de coração nenhum, tá certo, senhor presidente? Aliás, se eu preciso de um desfibrilador, eu vou pedir para colocar aí também, senhor presidente, um purgante para o vereador Emerson, para ver se sai em vez dele vir falar. Então, senhor presidente, era importante que isso acontecesse. Mas, enfim, dizer que o IPMO é uma entidade séria da cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Delvio Teruel. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Ralf Silva. Vem esse microfone de à parte, somente para parabenizar a Vossa Excelência aí pela condução dos trabalhos mais uma vez, pela tolerância, pela paciência e, mais uma vez, você dando um exemplo aqui nessa casa. Parabéns pela condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Ralf Silva. Não havendo mais tempo regimental, declaro encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, votaremos na sessão da ordem do dia. Público presente, nobres vereadores e vereadoras, solicita a nobre vereadora Stephanie Rossi que anuncie o número de vereadores presentes para darmos início à sessão da ordem do dia. Senhor presidente, temos 9 vereadores presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão da ordem do dia.
Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada na ordem do dia. Em segunda discussão, projeto de lei número 106 de 2025, da vereadora Lúcia da Saúde, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Projeto de lei número 210 de 2025, do vereador Alexandre Capriotti, institui no calendário oficial do município de Osasco o Dia Municipal de Empatia com PET e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei 210 de 2025 do nobre vereador Alexandre Capriotti. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Boa tarde, público presente, nobres pares, nobre vereador. Presidente, eu vou usar um tempo mínimo aqui para discutir, porque hoje, infelizmente, eu não consegui me inscrever para fazer uso do minuto que nós temos como orador, e respeitando sempre o regimento e aproveitando essa oportunidade. Referente ao nosso projeto de empatia pelos PETs, nós tivemos mais um caso de maus tratos aqui na nossa cidade, de grande repercussão nacional, onde nós fomos acionados através do nosso gabinete, recebemos um vídeo de uma denúncia onde uma jovem sobre uma moto estava arrastando um animal pelo pescoço. Uma cena revoltante e criminosa. Prontamente, nós entramos em contato com a Delegacia do Meio Ambiente e orientado pelo delegado Dr. Marco Aurélio, tomamos as medidas cabíveis. No dia de ontem, numa diligência acompanhando a Polícia Civil, a mesma localizou a jovem, a conduziu para a delegacia, onde ela, dentro das questões legais, foi indiciada no crime contra os maus tratos. O animal ele foi resgatado, encaminhado ao canil municipal, onde passará por exames e, em breve, ele já está à disposição da Justiça e, em breve, será colocado à disposição para uma adoção. Eu aproveito a oportunidade e convido os amigos que queiram saber mais sobre essa pauta, sobre a importância de nós termos mais empatia e respeito, pois uma coisa não se compara à outra, mas eu quero parabenizar a nobre vereadora Stephanie pela fala hoje aqui na tribuna, parabenizar o nobre vereador Batista, pois, infelizmente, a humanidade ela está cada dia mais incrédula a Deus e desrespeitando, seja lá qual for o tipo de vida. Então, nobre vereador Stephanie, nobre vereador Josias, contem comigo nessa luta. Como eu disse, eu estou aproveitando esse momento aqui para defender e pedir o voto favorável sobre o nosso projeto de lei e deixar claro que qualquer tipo de crime, eu tenho certeza que será combatido aqui dentro dessa Casa de Leis, onde nós temos aqui pais, mães, filhos, onde nós temos que respeitar o próximo, termos, sim, mais empatia, inclusive entre nós, amigos vereadores, e também respeitar, sem dúvida, os animais. Uma causa que eu venho como missão de vida, e enquanto eu tiver condições, saúde, para isso eu vou continuar defendendo o que eu entendo, respeitar a vida, respeitar as criações de Deus. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e eu peço aqui o voto favorável a todos os nobres pares. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Alexandre Capriotti.
Continua a discussão o projeto de lei 210 de 2025 do nobre vereador Alexandre Capriotti. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 210 de 2025 do nobre vereador Alexandre Capriotti. Questão de ordem, vereador Alexandre Capriotti. Só para agradecer aqui a votação de todos os nobres pares e me coloco à disposição aqui sempre, não na pauta da causa animal, mas em todas as pautas que sejam pertinentes, de grande importância e relevância para a cidade de Osasco. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Alexandre Capriotti. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Emerson Osasco. Parabenizar o nobre vereador Capriotti pelo projeto aprovado e também parabenizar também pela atuação eficiente que vem fazendo na causa animal. Eu já tinha parabenizado ele pessoalmente, mas é importante a gente trazer isso à tona para motivar mais pessoas e conscientizar outras pessoas a não maltratarem os seus animais. Parabéns, vereador. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Eu estava dialogando com o munícipe aqui fora e acabou passando o meu projeto. Eu gostaria de pedir a inserção desse projeto de lei, número 106/2025. Está em votação o pedido verbal da nobre vereadora Lúcia da Saúde para a reinserção do projeto de lei 106 de 2025 de sua autoria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Projeto de lei número 106 de 2025 da vereadora Lúcia da Saúde institui o Dia das Unidades Básicas de Saúde, UBS, de Osasco. Está em discussão o projeto de lei 106 de 2025 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 106 de 2025 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Em segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de resolução número 8 de 2025 da vereadora Lúcia da Saúde institui a Galeria Lilás nas dependências da Câmara Municipal de Osasco. Está em discussão o projeto de resolução 8 de 2025 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vou liberar o painel. Senhor presidente, temos 12 votos favoráveis ao projeto. Aprovado o projeto de lei 8 de 2025 da nobre vereadora Lúcia da Saúde, com 12 votos favoráveis em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2025 da vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Senhor presidente, não temos mais matérias para serem lidas e votadas. Não havendo mais matéria para ser lida e votada, declaro encerrada a sessão da ordem do dia.